Êxodo capítulo 8. Depois disso, o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos disser. Deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo.